Muito bem, pessoal, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente porque eu vou estar compartilhando com vocês a minha primeira entrevista em inglês. Como esse canal eu venho compartilhando toda a minha jornada para me tornar um poliglota, eu acho que vai ser muito legal compartilhar com vocês essa minha experiência, porque eu não fazia ideia de como era uma entrevista em inglês. E também, se você está se preparando para fazer uma entrevista em inglês, talvez esse vídeo possa te ajudar. Primeira coisa, a que vaga eu me candidatei? Essa é uma empresa de telemarketing internacional que tem algumas sedes aqui no Brasil e tem sedes no mundo inteiro. O que acontece? Geralmente as empresas de telemarketing são terceirizadas, então eu ia prestar serviço e atendimento para uma outra empresa, que ia ser para um banco. Eu basicamente ia tirar dúvidas referente a cartões, empréstimos, basicamente isso, auxiliar os clientes de alguma dúvida que eles poderiam ter por telefone. E aí, por que eu me candidatei a essa vaga? Primeiro porque eu realmente estou precisando muito de dinheiro, tá? Eu estou fazendo alguns investimentos aí, então eu estou precisando nesse momento de um outro trabalho e eu estou com um pouco de tempo livre sim, tá? Porque como vocês sabem, eu trabalho meio período como produtor de vídeos, das 6 ao meio-dia, e geralmente eu pego alguns freelances, né, durante o período da tarde. Mas como eu não estou pegando muito, eu falei, pô, eu acho que seria bacana sim eu trabalhar num telemarketing, porque o telemarketing, para quem não sabe, geralmente são 6 horas por dia. Então eu iria conseguir conciliar os dois empregos, ia conseguir ter um pouco mais de dinheiro e também iria praticar o meu inglês, que isso para mim seria a maior vantagem, tá? Porque estou levando esse plano muito a sério de me tornar um poliglota, de ser fluente em inglês, e basicamente eu iria fazer um intercâmbio e ainda ser pago para isso. Então para mim seria muito legal. Fora que eu iria conhecer pessoas que falam inglês também, porque pra mim, cara, no meu ciclo de amizades eu não tenho amigos que falam inglês, muito poucos. Então pra mim seria legal porque eu poderia conversar mais, ter conversação com mais pessoas, sem ficar pagando no Cambly toda hora, né? Ter pessoas com o mesmo interesse para que a gente possa se ajudar, aí cada um melhorando o inglês do outro ou outros idiomas. Então acho que seria legal ter esse tipo de ciclo de amizades. E o que eu pensei na vaga dizia que eu precisaria ter inglês fluente ou inglês avançado. Mas na minha cabeça eu pensei o seguinte: no Brasil apenas 4% das pessoas falam o inglês e apenas 1% fala fluente. E eu acredito que essa estatística inclui também as pessoas que moram fora, tá? Então está incluindo todos os brasileiros, inclusive os que estão aí em outros países. Então eu falei, pô, como o emprego paga muito mal, como vocês sabem aí, cara, o telemarketing paga muito mal, é impressionante, cara, mesmo para um bilíngue e trilingue, é praticamente o mesmo salário, tá? Não é possível que alguém que fale fluente ou que tenha um inglês muito avançado vá submeter a ser pago tão mal, sabe? Foi isso que eu pensei. Então eu falei, pô, eu vou arriscar aqui minhas chances, vamos ver o que vai dar, né? Eu fui meio que no risco, porque eu não acho que o meu inglês seja avançado ou fluente, né? Mas eu falei, vamos arriscar e vamos ver o que vai acontecer. Então vamos lá para a entrevista. Quando eu entrei na entrevista hoje de manhã, tinham 12 pessoas na entrevista. E aí a pessoa do RH começou a falar sobre a empresa, sobre a vaga, sobre os benefícios, aquelas coisas de sempre, né? Ficar meia horinha aí falando e tirando dúvida de alguns candidatos, né? Eu achei engraçado o seguinte, galera, porque o requisito dessa vaga é falar fluente inglês ou falar avançado, num nível conversacional, porque você vai atender clientes gringos. Tem muita gente que se candidatou para vaga que nem falava inglês, cara. Isso que eu acho, assim, muito absurdo do brasileiro, assim, né, cara? Como que pode se candidatar a uma vaga que você vai falar com gringo sem saber falar inglês, sabe? Então, nessa entrevista tinha mais 12 pessoas, mais ou menos. Eu não tenho certeza exata de qual que era o número, mas era mais ou menos isso. E quando ela falou que teria que falar inglês, algumas pessoas já saíram da sala, que eles falaram, pô, eu não falo inglês. Não tinha o que fazer, a mulher do RH só mandou elas saírem da sala, né? Porque não tem por que elas continuarem no processo. E quando ela falou que tinha que fazer uma apresentação de 5 minutos totalmente em inglês, aí a galera saiu mesmo, cara. Ficou eu e mais 4 pessoas. E aí, o que acontece? Ela colocou um slide ali na tela do que você teria que falar, tá? Algumas coisas para te ajudar, algumas perguntas, sabe? Um roteirinho. E aí ela chamou o primeiro candidato. Aí o primeiro candidato, ele não respondeu, acho que ele ficou com muito medo. E aí, ela já jogou ele para fora da sala e depois eu fui o segundo candidato. Então, ou seja, na verdade, eu fui a primeira pessoa a fazer a apresentação. E cara, pra mim foi muito difícil, porque eu não tinha nem lido o roteiro, porque ela tinha acabado de colocar o slide e ela já me chamou, sabe? Então foi meio que de improviso. Então eu tive duas dificuldades, porque primeiro, já é difícil fazer uma apresentação assim falando sobre você em entrevistas, né? Isso já é difícil. E ainda mais em inglês, então pra mim foi um mega desafio, assim, logo de cara, né? E no começo eu fiquei um pouco nervoso, sim. Eu comecei a dar umas
sabe, umas travadas no começo, mas depois foi fluindo, aí no final eu fui bem, assim. Mas, cara, foi muito doideira, porque eu tava lendo e respondendo, lendo e respondendo. Graças a Deus, assim, eu sabia tudo que tava pedindo, né? Porque se eu me enroscasse com alguma pergunta ali, não soubesse o que estaria perguntando, ia dificultar. Mas eu soube, tá, responder. E quais foram as perguntas que tiveram lá? Vamos lá. A apresentação normal de nome, idade, qual era o meu horário disponível, né? Se eu estava mais disponível no horário da tarde, da manhã, qual é a minha graduação, onde que eu moro, e depois foi para as experiências profissionais. Então eu tinha que falar aqui os meus últimos 3 empregos, por que eu saí desses empregos e por quanto tempo eu trabalhei lá. E esse foi um ponto muito difícil para mim, porque eu nunca tinha falado sobre meus empregos anteriores nas aulas do Cambly. Eu sempre falo do meu emprego atual. Então, me pegou um pouco de surpresa isso, né? Porque eu não tinha vocabulário suficiente para falar sobre as minhas vagas anteriores, né? Então, essa parte aí eu me travei um pouco para falar dos meus empregos anteriores, mas eu consegui me virar, assim, do jeito que deu, elas conseguiram entender o que eu tava falando. E aí, depois eu tive que falar como eu aprendi o inglês e como eu mantenho o meu level de inglês. Que aí foi tranquilo, né? Porque já é uma coisa que eu já venho falando quase toda aula no Cambly. É sempre uma pergunta meio padrão que tem no Cambly, né? De por que você está aprendendo inglês e tal, né? E a última pergunta é por que devemos te contratar? E aí, essa parte aí, cara, é sempre difícil. Ainda mais que eu peguei essa pergunta meio de surpresa, né? Então... aí eu respondi lá uma questão sobre a minha mentalidade, sobre que eu gosto de desafios, né? E acho que encaixou, não sei. E aí ela me fez mais 2 perguntas em inglês, que era qual seria o meu horário disponível exatamente, né? Que ela queria que eu descrevesse exatamente os horários que eu tenho disponível, porque na hora que eu li a pergunta, eu simplesmente falei in the afternoon, eu não deixei claro exatamente os horários, ela só perguntou quais eram exatamente os horários e qual seria aí a minha pretensão daqui 2 anos, como eu me vejo daqui 2 anos, sabe? Então, também eu acho que eu consegui desenrolar nessa parte. Era assim, embora seja um desafio um tanto pra mim, que é tudo novo, né? Eu fiquei um pouco nervoso, não fiquei muito comparado aos outros candidatos, porque eu percebi que a galera ali, que sempre entrevista, as pessoas ficam muito nervosas. Eu geralmente tenho uma tranquilidade quando faço entrevistas, até mesmo porque eu já fiz muitas entrevistas de emprego, né? Então eu geralmente sou uma pessoa calma, né? O meu perfil é de uma pessoa calma e tranquila. Então normalmente essas situações de estresse assim eu me dou muito bem. Então pra mim não foi algo que me causou muito estresse não essa entrevista. E aí o segundo participante que fez a entrevista, ele tava muito nervoso, cara. Tipo, ele não conseguia nem falar inglês direito. Tanto que ele não conseguiu nem completar a apresentação, tá? A mulher já cortou ele. Logo no comecinho ele tava falando das faculdades, respondendo a terceira pergunta, ela já cortou ele e já meio que deu uma eliminada nele logo de cara. O terceiro candidato falava muito bem, cara. Eu acredito que ele falava melhor do que eu, inclusive, né? Eu tenho uma visão um pouco depreciativa de mim mesmo, mas eu acho que ele falava muito melhor, porque até mesmo porque ele falou que estudava por muitos anos. Bem, ele falou que já tinha estudado em cursos, não sei se era Wizard, alguma dessas escolas tradicionais, já tinha se formado nessas escolas. E esse cara eu acredito que já tinha até morado fora, porque ele comentou que conversava muito com amigos que ele tinha fora do país, lá nos Estados Unidos, né? E eu imagino então, né, que ou ele tenha morado fora, ou ele passa o dia inteiro aí na internet tentando conhecer gente nova. Mas eu não sei, né, cara, essa galera que você conhece na internet, você pode dizer que é seu amigo? Sabe? É uma coisa que pra mim não faz muito sentido, mas pelo que eu entendi da forma que ele colocou, ele já deve ter tido a experiência de morar fora sim, tá? É assim, cara, eu acho que ele falava muito bem o inglês, ele falava melhor do que eu, mas visivelmente ele estava muito mais nervoso. Porque ele falava muito das expressões que às vezes eu uso no Cambly para ajudar a você se expressar, como por exemplo, quando a pessoa fala, oh, you know, you know. Ele repetia muito essa palavra, you know, que é uma coisa que eu faço bastante, que eu estou tentando diminuir. E, sabe, for example, sabe quando você não sabe a palavra e você fica meio que jogando umas frases para você ter tempo para pensar? Ele usava muito isso e acaba ficando feio, né, a sua narrativa numa entrevista de emprego, você usar muito dessas expressões contínuas. E o outro participante, cara, não tenho nem o que falar, ele falava muito bem inglês, até onde eu entendi, ele estudou a vida inteira inglês, já deve ter estudado por uns, sei lá, uns 20 anos está estudando inglês, porque ele falou que estudava desde a high school, né, então desde do ensino médio, e ele já teve a experiência de morar fora por muitos anos, sabe, então, mano, não tinha nem o que falar, o inglês ele era impecável, mas mesmo assim, mesmo ele tendo inglês muito bom, é claro que ele estava nervoso, ele cometeu erros, cometeu também esses erros de engasgar muitas vezes durante a entrevista,
Mas pra você ver, né, galera, mesmo uma pessoa que já tem a vivência de morar muitos anos fora, ter feito muitos anos de inglês, ele vai cometer erros, ele vai travar também nessas situações, né? Então até foi uma coisa boa pra mim que eu vi, pô, eu cometi erros, mas mesmo esse cara estudando muito mais tempo que eu também cometeu, sabe? Mas então foi bem bacana e esse cara realmente se destacou assim entre a gente. E aí beleza, encerrou o processo e a mulher do RH saiu da sala junto com o supervisor ali para trocarem uma ideia, para decidirem o que vai acontecer. E é uma coisa que eu vou destacar aqui que é interessante, cara. Eu gosto de processo assim, que só com a entrevista já te dá o veredito se você passou ou não. Porque hoje em dia aqui no Brasil, cara, tá uma frescura para você conseguir um emprego. Qualquer vaga você tem que fazer 300 processos ali, 4 fases, 5 fases, e essa não. Uma fase só já te dá o veredito total. E o veredito foi o seguinte: o cara que foi depois de mim, que falava muito bem o inglês, ele não passou, ela já deixou claro que, pô, você não encaixou no perfil, e eu até me surpreendi, cara, porque ele falava muito bem o inglês, ele tinha um background bem bacana, inclusive ele era também da mesma área que eu, do audiovisual, ele já foi diretor de arte, caramba. É um cara que era estudado, sabe? É um cara muito inteligente, falava bem, e eles já eliminaram logo de cara, sem meio que justificar, assim, sabe? Só falou, ó, você não encaixa no perfil da empresa e pronto. Eu falei, caramba, velho. E depois, ela falou que o carinha que foi o terceiro, que já tinha experiência fora, tinha um background muito grande do inglês, tinha um domínio muito absurdo da língua, ele tinha passado. E comigo, ela falou que eu não tinha o passado na entrevista, mas ela tentaria aí, ela gostou do meu perfil e vai tentar me encaixar em alguma outra vaga, assim. Então até que foi legal, até que foi um feedback positivo. Eu não passei nessa vaga específica, mas eu fiquei contente por ela ter gostado assim do meu perfil. Acho que eu também transmiti uma certa confiança, uma certa tranquilidade que talvez ela tenha gostado. E vamos ver, cara, se surge aí outra vaga, mas a princípio eu não passei. Então, pessoal, vamos para a conclusão final sobre o que eu achei dessa entrevista. Primeiro, eu achei que foi muito legal. Assim que eu saí da entrevista, eu fiquei bem feliz, porque foi uma experiência muito importante para mim, né? Eu tive a oportunidade de falar inglês em uma entrevista. Provavelmente, se eu tiver a oportunidade de ter outras entrevistas em inglês, eu vou ser muito melhor, eu vou estar muito mais preparado. E eu vi também que o nível da fluência ele é alcançável. Por quê? Porque realmente eu consegui entender tudo que os outros participantes falaram, tudo que a recrutadora falou. Então foi bem tranquilo assim, não foi algo um problema tão grande pra mim como eu imaginava que ia ser. Não, é algo que dá pra alcançar, sabe? É algo que ainda eu tenho que estudar muito, tenho que trabalhar, mas eu vejo que é algo alcançável hoje em dia. Há uns meses atrás, se você me falasse de entrevista de emprego em inglês, eu ia surtar provavelmente, sabe? Há um ano atrás eu nunca iria imaginar que eu teria capacidade de participar de um processo desse. E deu certo até, eu consegui me expressar, eu fiquei contente com o meu desempenho, eu estava confiante, estava tranquilo, então foi bem bacana. E assim, levando em consideração que eu fui o primeiro, eu não sabia qual que era o roteiro, porque os outros candidatos tiveram tempo de formular respostas. Se eles não soubessem alguma coisa que estava escrita, eles poderiam ver o que eu falei, ou até mesmo pesquisar no Google, porque é um tempo a mais que faz uma diferença, né? Nesse caso dessa entrevista, eu acho que se eu fosse o último, eu iria ser melhor sim, mas não ia alterar o resultado da entrevista, porque o outro participante foi muito melhor. Ele, pô, o cara tem mais de 20 anos de experiência, morou fora por vários anos, então não tem como competir assim pra mim, né? Eu acho que meu desempenho ia ser melhor, mas não iria afetar o resultado da entrevista. E aí eu cheguei à conclusão, assim também, que não compensa você trabalhar com um atendimento bilíngue aqui no Brasil. Primeiro porque o salário ele é muito baixo, assim, cara. É impressionante como eles pagam mal uma pessoa que é bilíngue. É assim, é um pouquinho a mais que o salário mínimo, assim, cara. É praticamente o mesmo salário de um cara que faz um atendimento normal em português, sabe? Então realmente é um pouco exploratório, sim. Eu acho que só valeria a pena no caso se fosse eu, por exemplo, eu quero evoluir o meu inglês. Então seria como se fosse uma bolsa de estudos, vamos dizer assim, né? Então eu acho que seria interessante no meu caso, mas como eles já querem um candidato que já tenha fluência, que já tenha experiência na área, já consiga falar, então não vejo muita vantagem para esse cara, por exemplo, a não ser que ele esteja muito desesperado por dinheiro, que ele já tentou outras coisas e não conseguiu. Nesses casos, aí seria, né? Porque assim, eu sei que ele vai aprender um vocabulário novo, porque ele vai trabalhar aí com um tipo de serviço que provavelmente ele não é muito comum você falar no dia a dia, né? Que é cartão de crédito, empréstimo. Então sim, ele vai aprender coisas novas, mas não é tão importante assim pra ele, eu acho, né? E assim, se eu tivesse um nível de fluência muito bom já,
para estar conseguindo essa vaga, eu provavelmente tentaria ganhar dinheiro de outras formas, como assim, dando aulas em inglês, pode ser particular, pode ser em escolas, embora um professor de inglês também não ganhe bem, né? A gente sabe que eles são mal pagos, mas com certeza é muito maior que os salários que os caras oferecem nesses telemarketings de atendimento bilíngue, sabe? Então, cara, essa é a conclusão que eu tive, não vale a pena. Se tiver uma outra oportunidade e eu tiver com inglês muito bom, provavelmente eu não vou nem me candidatar porque não compensa pelos salários e os benefícios que eles oferecem. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, da minha experiência. Compartilha aqui se você tiver alguma outra experiência também com entrevistas de emprego em inglês, como que foi pra você. Mas assim, no final eu fiquei bem contente, estou muito feliz agora. Estou contente com o meu processo de evolução, eu estou curtindo o processo. Para mim é uma alegria tremenda poder estar estudando, poder estar compartilhando com vocês esse tipo de conteúdo. E até uma próxima, galera.